Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui um novo bloco de estudo. Nós temos agora um bloco que diz respeito à falência e recuperação judicial. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Diego Almada, eu sou advogado, atuo na área empresarial e na área tributária, e esse é um tópico que realmente me chama muito a atenção para compartilhar com vocês, tendo em vista que atuo na área de falência e de recuperação judicial há anos, não somente militando na advocacia, mas também atuando enquanto administrador judicial. Já tive a possibilidade de atuar em processos de falência, de recuperação judicial, e dessa maneira eu consigo aqui, sem sombra de dúvidas, trazer um pouco dessa disciplina envolvendo falência e recuperação judicial, não somente sob um viés teórico, mas também trazendo aí um pouquinho de algumas contextualizações mais práticas, tendo em vista aí a atuação no dia a dia com esse segmento do direito. Bom, nós temos aqui algumas aulas para nós batermos papo sobre falência e recuperação judicial. O meu objetivo é trazer de uma maneira introdutória os institutos. Então, nós vamos abordar de maneira introdutória falência, recuperação judicial, vamos alocar esses institutos para que posteriormente nós possamos falar individualmente sobre falência e sobre recuperação judicial, tendo em vista que são dois institutos diferentes que se encontram atualmente na mesma lei e que, sem sombra de dúvidas, são institutos que têm pormenoridades, têm especificidades e que são institutos realmente bastante importantes. Bom, para que nós possamos iniciar o estudo de falência de recuperação judicial, no primeiro momento nós temos que pensar qual é a situação que a empresa se encontra para que nós possamos cogitar esses dois institutos. Eu costumo dizer que toda empresa, para que nós entendamos realmente e consigamos compreender todos os institutos que permeiam o direito empresarial, nós temos que fazer uma analogia com uma vida de uma pessoa comum, uma pessoa física como nós. Da mesma maneira que uma pessoa física, ela nasce, ela se desenvolve e, infelizmente, ela tem o seu falecimento, a mesma coisa acontece com a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, nós temos o seu nascimento, a sua constituição, através do registro no órgão competente. No caso de sociedade empresária, hipoteticamente, vamos pegar aqui o órgão registral correto, que é a junta comercial. Uma vez existindo o registro, nós temos o nascimento da pessoa jurídica. Claro, ela também vai ter o seu desenvolvimento, ela vai manter sua inter-relação com outras empresas, até porque quando nós falamos em pessoa jurídica, nós falamos em uma fonte obrigacional. Se nós formos parar para analisar o que permeia o dia a dia de uma empresa, nós vamos perceber que a empresa ela possui nitidamente um contexto de uma fonte obrigacional. Por quê? Porque da empresa brotam obrigações tributárias, trabalhistas, consumeristas e tantas outras obrigações que surgirão no dia a dia através da relação existente entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, portanto, nós temos aqui o desenvolvimento de uma PJ. Só que assim como uma pessoa física, a pessoa jurídica, ela chega ao seu fim em algumas ocasiões. É muito comum nós falarmos na extinção, na dissolução das pessoas jurídicas, mas nós não podemos deixar de lado um dos pontos mais importantes envolvendo o fim de uma pessoa jurídica, que são os institutos que nós vamos passar a analisar agora, que são falência e recuperação judicial. Quando nós começamos a cogitar falência e recuperação judicial, nós começamos a imaginar o fato que a empresa se encontra em uma situação econômico-financeira ruim. Por quê? Obviamente, se a empresa estivesse em uma situação econômico-financeira boa, ela não pleitearia
a sua recuperação judicial e muito menos teria o seu pedido de falência efetuado ou o pedido de falência efetuado por um credor. Então, nós temos que ter em mente que, na realidade, quando falamos em falência e recuperação judicial, nós estamos diante de uma crise econômico-financeira. E para cada um desses institutos, é claro que nós temos um rito específico, requisitos específicos, fases procedimentais específicas, mas é importantíssimo nós termos em mente que quando nós falamos em falência e em recuperação judicial, nós estamos falando então em dois procedimentos e dois institutos que estão realmente girando, sendo operacionalizados durante um período delicado do exercício da atividade empresarial, que indubitavelmente decorre de uma crise econômico-financeira. E para isso, nós temos que ter em mente que quando falamos em falência e recuperação judicial, existe claramente uma base legal específica para tal. Da mesma maneira que nós temos tantos institutos que transitam num cenário de direito empresarial em outras áreas do direito, a falência e a recuperação judicial nitidamente possui uma base legal regulamentadora desses institutos. E a base legal é a Lei 11.101 do ano de 2005. A Lei 11.101 do ano de 2005, ela regulamenta o Instituto da Falência e regulamenta o Instituto da Recuperação Judicial. Vale dizer que antes de 2005, nós já tínhamos o Instituto da Falência, mas nós não tínhamos a recuperação judicial. O que nós tínhamos à época era o Instituto da Concordata. E a Lei 11.101, ela veio com um viés muito interessante. Por quê? O decreto que regulamentava falência e concordata anteriormente a 2005 tinha nitidamente uma finalidade. A finalidade, sem sombra de dúvidas, era a satisfação dos créditos, era pagamento dos credores. Então, o teor realmente constante do decreto anterior a 2005, que regulamentava falência e recuperação judicial, tinha por um objetivo, então, nitidamente fazer levantamento de patrimônio para pagamento de credores, satisfazendo, então, os créditos existentes. Com a Lei 11.101, o Senado ele muda um pouquinho. E ele muda um pouquinho por quê? Porque com a Lei 11.101, a concordata ela é extinta e vem à tona o Instituto da Recuperação Judicial. E com a vinda do Instituto da Recuperação Judicial, e não só em 2005, tá? Nós tivemos alterações durante o tempo, né? Na Lei 11.101, foi ficando cada vez mais nítida a sensação de que a lei ela não objetiva hoje uma busca da satisfação dos créditos a qualquer custo, mas sim o que se levanta, o que se busca realmente com a Lei 11.101, com o Instituto, quer seja da falência ou da recuperação judicial, é primeiro pensar na manutenção da empresa, é pensar na preservação da empresa. E a pergunta é: por que pensar na preservação da empresa? Vamos pensar agora, levantando o que eu mencionei há 5 minutos atrás. Eu disse que a empresa é uma fonte obrigacional. A partir do momento que eu busco, então, extinguir uma atividade empresarial por decorrência de um instituto falimentar ou da aplicabilidade da falência, eu não estou meramente pensando, embora esteja pensando na satisfação dos credores, mas a partir do momento em que eu me deparo com a extinção de uma empresa por decorrência de uma falência ou com a decretação da sua falência, eu digo que meramente essa empresa deixa de exercer atividade. E a partir do momento que ela deixa de exercer atividade, ela deixa de colocar mercadorias em circulação, ela deixa de contratar serviços, ela deixa de prestar serviços, ela deixa de contratar colaboradores, ela deixa de efetuar o recolhimento de tributos. Então percebam que a questão
que envolve a decretação da falência de uma empresa, ela vai muito além do que meramente fazer o levantamento do patrimônio e o pagamento dos credores, mas envolve por trás toda uma preocupação social. Aqui eu vou pegar um exemplo real vivenciado por mim em um processo de recuperação judicial que vivenciei quando eu era administrador judicial. E uma das primeiras medidas que existe, já existia e ainda existe, é que ao se efetuar o pedido de recuperação judicial, o juiz ele não concede a recuperação judicial de plano, mas ele nomeia um administrador judicial, e o administrador judicial tem como uma das suas primeiras tarefas fazer o estudo da viabilidade econômico-financeira para a concessão da recuperação judicial. Ora, e por que isso? Porque quando nós analisamos uma situação de um processo de recuperação judicial, pode ser que muitas vezes o empresário ele tenha efetuado o seu pedido de recuperação judicial, só que a empresa é irrecuperável, né? Então, muitas vezes o que o empresário lhe busca é uma postergação de uma potencial falência. Então, é muito comum que se aconteça isso, é que nós tenhamos um empresário que ele quer evitar a decretação da sua falência ou quer postergar a sua falência, ele ingressa com o pedido de recuperação daquilo que, infelizmente, não tem o que ser efetivamente recuperado. E aí, voltando para um cenário prático, em um dos processos de recuperação judicial que atuei, uma das primeiras medidas, ou a primeira medida que tive que me deparar realmente foi o caso de uma empresa que ela pleiteou a sua recuperação judicial, era uma indústria numa cidade pequena com aproximadamente 10 a 15 mil habitantes, em que nós tínhamos, enquanto colaboradores daquela empresa, daquela indústria que se encontrava nessa cidade pequena, nós tínhamos aproximadamente quase 100 colaboradores. Imaginem uma cidade com 10, 15 mil habitantes, que possui uma indústria que possui aproximadamente 100 colaboradores. Imaginem se esses 100 colaboradores eles fossem demitidos. E nós não podemos imaginar que nós temos aqui um impacto direto com relação a esses 100 colaboradores. Mas imaginemos que, hipoteticamente, cada um desses colaboradores seja casado e tenha um filho. Nós falamos em um impacto em aproximadamente 300 pessoas de um município que tem 10 a 15 mil habitantes. Se eu falo que nós temos aqui uma empresa como essa não tendo a sua recuperação e sendo caracterizada a sua falência de plano, nós temos impacto social, nós temos impacto trabalhista, nós temos impacto tributário e tantos pontos que permeiam, portanto, a decretação da falência. Então, o que eu quero que nesse momento todos vocês aqui entendam é que nós tivemos então em 2005 um grande divisor de águas. E o divisor de águas veio com a Lei 11.101. A Lei 11.101, nitidamente, ela deixa de lado esse viés de uma falência e recuperação judicial que busca a qualquer custo, então, o recebimento ou o levantamento de patrimônio para satisfação de credores, mas passa a preponderar aqui, e aí é uma questão realmente bastante importante, é a preservação da empresa. Bom, e quando nós falamos, como eu estava dizendo, em recuperação judicial e em falência, nós temos que ter aqui em mente já de cara que atualmente a lei que regulamenta a falência e a recuperação judicial é a Lei 11.101 do ano de 2005. E quando nós falamos no Instituto da Falência e da Recuperação Judicial, é importante frisar que a Lei 11.101 ela está se preocupando com a figura do empresário ou da sociedade empresária. Por que eu estou dizendo isso? Existem aqueles que podem pleitear a recuperação judicial, que estarão abarcados pela Lei 11.101, e existem aqueles que podem
pleitear as suas próprias decretações de falência ou ter a falência eventualmente requerida por um credor, também amparada pela Lei 11.101. E essas figuras são os empresários e as sociedades empresárias. Então, fica nítido aqui, nesse primeiro momento, que para que nós tenhamos a submissão à Lei 11.101 e, logicamente, aos institutos constantes nessa lei, há necessidade que nós estejamos diante de uma sociedade empresária ou de um empresário, portanto, necessariamente nós temos que falar no desenvolvimento da atividade empresarial. E por que eu estou levantando isso? Porque a própria Lei 11.101 do ano de 2005, ela estabelece que existem algumas pessoas jurídicas que não se submeterão à falência e à recuperação judicial da Lei 11.101. E para isso, eu vou aqui exemplificar com as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e também com entidades ou instituições financeiras privadas, públicas ou privadas, cooperativas de crédito, consórcios, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas a essas que eu acabei de mencionar. No primeiro momento, quando nós falamos em sociedade de economia mista e empresa pública, nós temos que ter em mente que, nitidamente, não se aplica a Lei 11.101 e, consequentemente, não há que se falar em decretação de falência de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, porque nós estamos falando em capital público. Uma vez falando em capital público, nós não poderíamos ter a decretação da falência ou da recuperação judicial, porque nós estaríamos aqui afirmando nesse momento que o Estado, entre aspas, estaria quebrado ou estaria em situação de falência ou de recuperação. Então, não há que se falar na utilização desses institutos para essas pessoas jurídicas. Mas percebam que eu também citei não só sociedade de economia mista e empresa pública, eu citei instituição financeira, eu citei cooperativas, eu citei consórcios, e por que essas pessoas jurídicas se encontram no rol de inaplicabilidade da Lei 11.101? Porque essas pessoas jurídicas que eu citei anteriormente, elas podem se submeter a procedimentos de liquidação em órgãos reguladores. Vamos pegar aqui um exemplo. Quando nós falamos em instituição financeira, nós podemos falar em liquidação extrajudicial realizada pelo Banco Central. Então, é importante nós termos em mente que a Lei 11.101 nem sempre ela será efetivamente aplicada. A Lei 11.101 ela requer para sua aplicabilidade a existência, reitero, de empresário ou a existência também de uma sociedade empresária. É importante que nós façamos aqui um link. E qual link que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o link com o Código Civil, lá no livro que envolve o direito de empresa. Se nós pegarmos o artigo 966 do Código Civil, o artigo 966, ele vem dizendo no seu caput quem é o empresário. Em suma, aquele que exerce atividade econômica organizada para que faça circular bens e serviços. Só que, de um outro lado, vem o próprio parágrafo único do artigo 966, dizendo quem não é empresário. E aí vem afirmando que são aqueles que exercem atividades profissionais, literárias, científicas, ou seja, aquele que exerce atividade profissional, ele não vai, em suma, se submeter a um processo de falência e recuperação judicial. Por quê? Porque a Lei 11.101 exige que se submeta, ou para que se submeta à falência ou recuperação judicial, que se tenha o exercício de uma atividade empresarial. E para isso é impossível nós não falarmos no artigo 966 do Código Civil. Então, portanto,
serão abarcados aqui pela Lei 11.101 e nessa nossa disciplina que nós vamos destrinchar, que nós vamos bater papo, a figura do empresário e da sociedade empresária. É muito importante frisar que quando vocês efetuarem a leitura da Lei 11.101, fica muito nítida que a expressão realmente empresário. E quando nós falarmos em empresário, na Lei 11.101, nós temos que entender que a lei está se referindo tanto ao empresário quanto àqueles que exercem a atividade empresarial através de sociedades. Então, dessa maneira, nós temos aqui o nosso primeiro bloco, e esse primeiro bloco realmente é um bloco introdutório. É um bloco introdutório onde eu venho alocando, portanto, a disciplina para vocês, para que nós possamos então dar sequência. A partir do próximo bloco, nós teremos aí aproximadamente 5 a 6 blocos em que nós vamos tratar de falência e de recuperação judicial. Então, não saia daí, nós nos vemos nos blocos seguintes. Até lá!